Bom dia, pessoal. Eu me chamo André Dantas, sou trineto do Barão de Jeremoabo, Cícero Dantas Martins, que construiu o sobrado, que hoje é um museu, Instituto Museu do Nordeste, Barão de Jeremoabo, localizado no município de Itapicuru. E o professor João, aí de Crisópolis, da Escola João Batista, visitou o nosso museu recentemente. E a pedido dele, eu estou fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre a história do sítio histórico onde está localizado o nosso museu e sobre a história também do nosso museu. Vou tentar ser breve porque tem muitos fatos históricos para contar e eu não posso me alongar muito, senão aqui eu vou demorar 1 hora aqui contando para vocês. Os primeiros habitantes daquele sítio histórico foram os povos originários, os tupinambás, e eles batizaram aquele local com o nome do riacho que passa perto, o riacho que eles batizaram de Camuciatá, na língua tupi, que significa vários potes. Ali na região de Itapicuru, houve uma predominância dessa tribo indígena, os tupinambás, né? Inclusive o nome do município, Itapicuru, eles botaram por conta do rio, que significa pedra caroçuda, Itapedra. E a partir do nome do rio, que foi batizado a cidade também, né, que chama-se Itapicuru. Os índios que colocaram. Então, os índios, eles moravam ali, habitavam naquela região toda e batizaram vários lugares, várias localidades ali próximas, e ali especificamente de Camuciatá. Com o processo de colonização do Brasil, o Brasil, por ser um território muito extenso, o rei de Portugal resolveu adotar um sistema chamado de Seis Marias. As Seis Marias, o rei distribuía terras para pessoas de confiança dele para que pudessem administrar o território brasileiro. Só que essas terras, elas ficaram nas mãos de poucas pessoas de confiança do rei. E uma delas chamava-se Garcia Dávila. Garcia Dávila, que com certeza foi o maior latifundiário que já teve no Brasil. Para vocês terem uma ideia, 10% do território brasileiro pertencia à família de Garcia Dávila naquela época. E Garcia Dávila, ele chegou com Tomé de Souza em 1549, 29 de março de 1549, Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, né? Chegou para fundar a cidade de Salvador. Inclusive, alguns historiadores falam que Garcia Dávila é filho de Tomé de Souza. Ele veio de Portugal, chegou aqui com Tomé de Souza em 1549. E ele recebeu várias Seis-Marias do rei de Portugal. E aquela região toda ali de Itapicuru pertencia a ele, a Garcia Dávila, e depois a família dele, que houve um instituto jurídico chamado Morgado, em que as terras eram passadas do pai para o filho mais velho. E aquelas terras onde está localizado o nosso museu passou a pertencer à nossa família em outubro de 1754. Foi quando o tetravô do barão comprou na mão da viúva do Garcia Dávila, Inácia Pereira, que era prima dele, comprou aquelas terras. A partir daí, passou a pertencer à nossa família. Em 15 de outubro de 1754, deixou de pertencer ao Garcia Dávila, a família Garcia Dávila,
e pertenceu à nossa família. Foi o tetravô do Barão de Jeremoabo que comprou aquelas terras ali, né? E a partir daí, Baltazar dos Reis Porto, como era devoto de Santo Antônio, ele construiu um engenho, construiu um sobrado, que não é esse atual que existe lá, e batizou de Engenho Santo Antônio do Camuciatá. Camuciatá por conta do nome indígena, que os índios colocaram lá, e Santo Antônio porque ele era devoto, né? Então ficou Santo Antônio do Camuciatá. Esse nome, o local, é chamado até hoje por esse nome, né? A fazenda lá onde fica, o terreno onde fica localizado o museu é chamado de Santo Antônio, Fazenda Santo Antônio do Camuciatá. E a partir daí, a nossa família permaneceu até hoje, e eu como trineto do Barão, estou aqui para contar um pouquinho da história para vocês, né? E fatos históricos importantes aconteceram ali, vou citar alguns. Um deles é a presença de dois naturalistas alemães chamados von Martius e von Spitz. Eles foram que fizeram o maior estudo da fauna e da flora brasileira e que dividiram os biomas brasileiros. Essa divisão dos biomas brasileiros foi feita por esses dois naturalistas que vieram da Alemanha, estiveram na Bahia também em busca do Bendegó, meteorito de Bendegó, e eles ficaram hospedados no sobrado antigo que tinha lá onde existe esse atual, e passaram um dia lá e ficaram hospedados lá no sobrado e seguiram, né, atrás do meteorito de Bendegó. Outro fato importante é a questão da independência da Bahia, que o avô do Barão de Jeremoabo, João Dantas dos Reis Portátios, teve uma participação importantíssima na Guerra da Independência da Bahia. Inclusive, ele foi um dos que governou a Bahia, porque na época da independência foi formada uma junta interina para governar a Bahia. Não foi só um governador, foram alguns governadores. E ele foi um dos que governou a Bahia na época da independência. E de lá, não do atual sobrado, no sobrado antigo, no mesmo lugar onde está esse, existe um sobrado antigo, né? Foi quartel-general na época da independência, onde hospedou o general Labatu. Se vocês estudarem a Guerra da Independência da Bahia, vocês vão saber um pouco do general Labatu, né? Foi contratado para defender aqui o Brasil contra as tropas do português Madeira de Melo, que tinha se instalado na Bahia. Então, ele vindo lá de Maceió, passou por Sergipe e se hospedou, pernoitou no sobrado, e lá também mantimentos, armas passaram pelo sobrado antigo, né, que tem no mesmo lugar onde tem esse sobrado, e de lá saíram 500 homens para lutar na Guerra da Independência da Bahia e 2.000 homens para lutar em Sergipe, aclamado Dom Pedro I em Sergipe. O primeiro local de Sergipe onde aclamaram Dom Pedro I foi em Tobias Barreto. E partiram 2.000 homens para aclamar Dom Pedro I em Tobias, em São Cristóvão, Santa Luzia, Lagarto. Inclusive o general Labatu, quando passou por Sergipe, não teve mais trabalho, porque o avô do Barão, né, o capitão Mó João Dantas dos Reis Portátios, ele já tinha aclamado Dom Pedro I, então não houve mais resistência armada com a passagem do general Labatu, porque antes dele já tinha passado pela ali o avô do Barão. Então, ali teve uma importância na independência da Bahia grande, a participação do avô do Barão de Jeremoabo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Barão de Jeremoabo, Cícero Dantas Martins, que foi quem construiu
o atual Sobrado, que é o nosso museu. Cícero Dantas Martins, ele nasceu na Fazenda Caritá, em Jeremoabo, que pertencia à mãe dele. O pai dele era dono das terras ali em Itapicuru e a mãe tinha herdado terras lá em Jeremoabo, na Fazenda Caritá. Ele nasceu lá na Fazenda Caritá, por conta disso, o Barão de Jeremoabo, porque ele nasceu em Jeremoabo. Hoje a Fazenda Caritá está abandonada e pertence ao município do Sítio do Quinto. Quem foi o Barão de Jeremoabo? O Barão de Jeremoabo foi um político bastante participativo, importante, na época de transição da monarquia para a república. Ele foi deputado geral, deputado provincial, que hoje em dia significa deputado estadual e deputado federal. Antigamente existia o Senado Baiano, ele foi presidente do Senado Baiano, ele foi presidente da Câmara de Vereadores em Cícero Dantas, que leva o nome em homenagem a ele. Ele foi intendente, prefeito da cidade de Itapicuru, e também ele foi empreendedor. Ele foi quem fundou, com o sogro e o cunhado, a primeira usina de cana-de-açúcar da Bahia e a quinta do país. Por conta disso e dos serviços prestados à agricultura, ele foi agraciado por Dom Pedro II com o título de barão. Em 1880, ele construiu essa usina e foi agraciado com o título de Barão de Jeremoabo. E foi ele que construiu o prédio atual, o nosso museu, no dia 10 de março de 1894, o prédio que vocês visitaram, que a partir de 2009 a família resolveu dar uma finalidade e hoje é um museu onde vocês visitaram. Então o barão era um chefe político daquela região toda ali, e na época da Guerra de Canudos ele era o chefe político da região, embora fizesse oposição ao governo na época da guerra, que era Luiz Viana. Na Guerra de Canudos ele era oposição ao governo, mas ele era o chefe político daquela região toda. Então ele teve com Antônio Conselheiro 2 vezes, uma lá em Bom Jesus, né, Crisópolis, e outra em Nova Açores, e conversou com Antônio Conselheiro, pedindo para que Antônio Conselheiro desistisse, né, do que ele estava tentando, né, do que ele estava... que ele era contra, Antônio Conselheiro era contra o novo sistema, a República. Então ele pediu que Antônio Conselheiro, né, mudasse de ideia, né, que olhasse com bons olhos a República. Mas Antônio Conselheiro não o viu, né? Ele era totalmente contra a República. Então teve uma passagem importante aí de Antônio Conselheiro, que teve em Itapicuru, como vocês sabem, também em Crisópolis, né? Um lugar chamado Dendê, um riacho próximo a um riacho chamado Pecuária. Ele construiu aquela igreja lá de Crisópolis, que vocês conhecem. Ele chegou em Itapicuru em 1874, e foi o lugar ali da Bahia onde ele permaneceu mais tempo. E, inclusive no livro Sertões, de Euclides da Cunha, ele cita um artigo do Barão falando sobre Antônio Conselheiro. Além de Antônio Conselheiro, temos a história de Lampião, que tentou invadir lá o Sobrado. Isso em 20 de agosto de 1932. Lampião com mais 8 cangaceiros, eles chegaram em Olindina às 8 horas da manhã. O barão já tinha morrido, o dono do Sobrado era o filho mais velho do barão, João da Costa Pinto Dantas. Então Lampião e outros cangaceiros, a gente ainda tem carta disso, enviaram cartas para o filho mais velho do barão pedindo dinheiro, e ele respostou dizendo que não daria dinheiro a ladrão. Lampião ficou com raiva e disse que ia tocar fogo lá no Sobrado. Então chegou em Olindina e às 3 horas da tarde ele partiu para o Sobrado
Meu avô estava lá no sobrado, entregou a casa a Santo Antônio, que era o padroeiro, e alguns moradores ficaram e fizeram resistência armada a Lampião. Houve troca de tiros e o administrador da fazenda terminou morrendo, chamava-se Zé Corrêa. Nessa troca de tiros, o administrador da fazenda terminou morrendo. E Lampião não entrou com medo que lá, com receio que tivessem nas janelas soldados, e era um campo limpo. Por conta disso ele resolveu não entrar, mas tocou fogo em várias fazendas. A gente tem fotografia disso lá no museu. E matou gado, depois seguiu, né? Então, como vocês viram, eu estou sendo rápido aqui para contar para vocês alguns dos fatos históricos importantes que aconteceram lá no Sobrado. Sobrado também hospedou um governador da Bahia chamado Góes Calmon, ficou hospedado lá também. E mais alguns outros fatos históricos que não dá tempo para eu contar para vocês aqui. Então, se vocês puderem, visitem lá o nosso museu, conta um pouco da história da Bahia. A gente tem uma biblioteca, o Barão de Jeremoabo, ele era formado em Direito, onde a gente tem livros de Direito, tem livros de literatura, livros raros, livros bem antigos da época, que vocês podem ter acesso e estudar. A gente tem também no acervo um mobiliário antigo da época, arte sacra, e eu espero receber vocês quando puder ter a oportunidade para contar essa história pessoalmente. Eu sou o diretor de turismo de lá e faço esse papel para contar a história lá no Sobrado, mas como eu moro em Salvador, nem sempre estou presente por lá. Mas eu aguardo vocês para que vocês possam visitar e conhecer mais a história pessoalmente lá no nosso museu. Agradeço, obrigado ao professor João. Espero não... Acho que não sei se demorei muito, mas não dava para contar essa história em menos tempo. Obrigado, professor João. Obrigado a todos aí de Crisópolis. Um bom dia para vocês.